Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje gravando mais um episódio para o Tudo de Pet podcast, o podcast da farmácia Tudo de Vet. E aqui nesse espaço nós vamos abordar temas relevantes para o cuidados e saúde dos nossos pets. Eu sou a Daniele e junto com os nossos convidados vamos abordar temas inspiradores que vão te ajudar na rotina. E hoje nós estamos com uma super convidada e vamos falar sobre como os cuidados com a rotina podem garantir a saúde dos nossos pets. Vamos falar também sobre o papel fundamental da vacinação e como a farmácia de manipulação veterinária pode ajudar e ser uma aliada nessa prevenção. E para falar sobre esse tema tão importante, nós estamos com a nossa médica veterinária, ela que é especializada em atendimento domiciliar, tem pós-graduação em clínica e pós-graduando em dermatologia. É a Thaís Magalhães. Oi, boa noite, Dani. Obrigada, Thaís, por aceitar nosso convite. Queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e um pouco nervosa, mas não tem como não aceitar um convite da farmácia que eu trabalho e que eu sou fã de carteirinha, né? Nós ficamos muito felizes e honradas por você aceitar o convite de estar aqui gravando mais um episódio do Tudo de Pet. Vamos lá. Vamos lá. E para começar, né, já que a gente vai falar aí sobre os cuidados com a rotina, com vacinação, eu queria que você falasse um pouquinho de como as visitas regulares ao veterinário são tão importantes, a gente pensando nessa prevenção e na saúde dos nossos pets. Eu falo que é quase um mantra pra mim falar pra todos os donos que eu atendo sobre cuidado preventivo, né? Afinal, é muito mais fácil você prevenir uma coisa do que você chegar já quando tá aquele quadro super agudo. Às vezes é uma coisa que a gente faz diagnóstico no início e consegue controlar. Acontece muitas vezes, às vezes com nódulos pequenos e não deixa se transformar, né, num nódulo muito grande. Então, o que eu sempre falo com todos os meus clientes é que pelo menos uma vez ao ano, o certo seria que todo pet passasse por uma consulta, exame de sangue, e aí ver qual é a necessidade de o exame mesmo de imagem, ultrassonografia, e isso para um animal saudável, né? Quando a gente fala de pets idosos, pets geriátricos, aí a gente consegue ali passar para um check-up semestral, e justamente isso para que a gente não tenha surpresas, né? Uhum. A gente sabe que às vezes a gente faz uma ultra e descobre que tem um tumor em algum órgão, e a gente só sabe disso fazendo check-up, não tem como a gente ter bola de cristal e adivinhar que o animal está tendo alguma coisa ou não. E é o que eu sempre prezo para todos os pacientes que eu atendo, acho que quem estiver ouvindo isso aí vai até dar uma risada, porque eu sou chata com isso, com meus clientes e com os meus cachorros também. Eu falo que lá em casa meus cachorros têm o check-up mais em dia do que o meu, e é verdade, porque a gente tem que cuidar, né? Eles não falam, então a gente não sabe quando eles estão sentindo dor, quando eles estão tendo alguma coisa, então a gente precisa realmente fazer essas coisas periódicas para tentar dar a melhor saúde que a gente pode dar, né? Uhum, com certeza. Então aí, ó, já a primeira dica, né? Levar anualmente, né, os pets à consulta e se tiver alguma comorbidade, semestralmente. Isso aí. Né? Check-ups semanais, check-ups semestrais, né? Isso aí. E explica um pouquinho pra gente como é essa questão da vermifugação, a importância, né? Vamos entrar num tema polêmico, né? A vermifugação hoje em dia é o tema polêmico, porque antigamente a gente tinha muito isso de o vermífugo precisa ser dado a cada 3 meses. E não, gente, não é bem assim. O vermífugo, ele não é um remédio preventivo. Ele faz efeito quando tem realmente necessidade dele fazer o efeito de, enfim, acabar com os vermes que estão ali. Então, o protocolo hoje em dia, o preconizado, o mais correto a ser feito, é fazer coproparasitológico, um exame de fezes. O exame de fezes é barato, é fácil de fazer, né? Pra gente saber se precisa mesmo fazer. Então, hoje em dia, a gente não tem mais aquele protocolo de obrigatoriamente a cada 3, a cada 6 meses. Era até confuso. Tinha gente que falava que fazia a cada 3, a cada 6. A gente vê se o animal tem necessidade. E aí tem alguns sinais, né? Às vezes arrastar o bumbum no chão, diarreia, algumas coisas do tipo. Tem animal que come o próprio cocô, né? Faz aquele ato de coprofagia. E isso acontece muito, né? Isso, a gente recebe constantemente dúvidas de tutores, né? De clientes falando, meu animal come cocô. Então é importante, né? Come as próprias fezes. Então é importante saber que é uma sintomatologia, né? Pode ser um sinal. Um sinal. Pode sim. E aí também não é passar qualquer vermífugo e descobrir
na sorte se foi ou se não foi, porque hoje em dia, como a gente tinha esse uso indiscriminado de vermífugos, a gente tem alguns parasitas que eles são mais chatos, né, da gente conseguir controlar, porque causa resistência, tem animal que pode ter intoxicação porque o dono resolve dar o remédio por conta própria, porque às vezes pergunta no balcão, ou às vezes falou com um amigo que resolveu um remédio, né, e aí ele tenta fazer e às vezes pode causar intoxicação, né, a gente tá lidando com um animal, às vezes de 2 quilos, às vezes um animal de 50, 60, então, varia muito. Não é que nem a gente, né? Que a gente toma um remédio que é para a mesma adulto, dose criança serve para vários pesos, isso né? aí. Na veterinária, a gente tem que tomar... A gente tem o cálculo de dose muito certo para ser seguido e quebrando aí o mito do vermifugar a cada 3 meses, não é bem assim que funciona. Claro que tem, né, o protocolo de filhote a ser seguido, adotei um animal de rua, não vou dar o vermífugo, não é bem assim, né, é tudo muito individualizado, não existe uma receita de bolo a ser seguido, isso em geral, tá, isso em vacina, isso em vermífugo, meu cachorro teve a doença tal, o cachorro do meu amigo também teve, não é o mesmo protocolo, a gente precisa entender o que está acontecendo, realmente é um atendimento individualizado. Sim. A gente não pode pensar que todo cachorro vai ser igual, porque eles não são. Cada paciente é único, né? Sim. Isso é tão importante. E a gente sempre leva para esse detalhe não, essa importância, né? De que tem que levar o pet ao médico veterinário, não pode dar automedicação. Mas o cachorro da minha vizinha teve isso. Mas ela vermifugou com isso. Mas a vacina que ela deu foi essa. Isso aí. Não, gente, cada animal é único e precisa do atendimento do médico veterinário, que é o profissional que é especializado em cuidar dos pets, né? Então, cada animal vai ter o seu protocolo e o seu tratamento também, né? Individualizado. Então, é importante sempre consultar o seu médico veterinário. Tá? E aí, puxando a sardinha um pouquinho para manipulação, né? Que a gente precisa fazer um pouco disso também. O que eu mais gosto da manipulação é justamente porque o dono ele não tem liberdade de voltar na farmácia e comprar exatamente o mesmo remédio. Isso aí. Porque não quer dizer se naquele momento o remédio X funcionou para a doença, que daqui a 3 meses vai funcionar de novo, né? Então, a manipulação, para mim, a maior vantagem de todas é não deixar a automedicação. Ele precisa da autorização do veterinário. Às vezes pode acontecer. Às vezes tem cliente que fala comigo e às vezes eu passo o mesmo remédio. Mas eu preciso entender se é necessidade daquele remédio agora ou não. Isso aí. Então, assim, para mim, o padrão ouro da manipulação é justamente impedir isso de... E manipular para o tempo exato de tratamento, Exatamente. né? Que o animal precisa, né? Sem sobra de medicamento. Então, isso é uma maneira de você evitar com que o tutor, ele medique de novo o animal, se tiver o mesmo sintoma, que às vezes é o sintoma parecido, mas não é a mesma doença. E também evita gastos, né? Você comprar um medicamento que você não vai usar, né? Então, por isso que a manipulação é interessante mesmo. Nossa, Thaís abordou muito bem aí. Várias vezes chega cliente pra mim, mas da última vez você passou esse shampoo. Falei, mas agora ele não tem mais isso na pele, ele tem isso aqui. Agora a gente precisa de um outro shampoo, precisa de uma outra coisa. E aí o dono gasta dinheiro à toa. Porque tenta fazer, não dá certo. Mas eu já gastei um monte de dinheiro com remédio, mas esse remédio foi prescrito ou você comprou porque funcionou no cachorro do coleguinha? E geralmente funcionou no cachorro do coleguinha. Isso aí. E, gente, uma coisa muito importante é que prevenir é muito melhor do que tratar a doença. Então, essa questão que a gente está falando aí do cuidado com a rotina, da vacinação, de como a manipulação veterinária pode ajudar nessa rotina, isso tudo faz parte de um ciclo de prevenção. Então, hoje em dia, é muito mais... Você quer que o animal viva muito mais, né? Então, você levando periodicamente o seu pet às consultas, aos check-ups, fazendo os exames, ele vai viver muito mais com qualidade de vida. Isso que é mais importante. Então, assim, esse tema de hoje é maravilhoso por conta disso. Acho que vai abrir muito a mente das pessoas que estão assistindo aí esse podcast. E já que você falou aí dessa questão do sinal, né? Que o animal dá de arrastar o bumbum, existe... a gente pode ver... alguma mudança no comportamento? Quais são as mudanças desses comportamentos no pet em casa que podem alertar de que não tem alguma coisa estranha assim? Existem alguns exemplos, fala um pouco sobre essa mudança do comportamento, quanto é importante. É difícil, porque podem ter várias e podem não ter nenhuma, né? Tem cachorro, às vezes, que é muito forte e não demonstra por nada. Gato, principalmente. Gato demora muito a demonstrar alguma coisa. Mas às vezes são coisas... Quando demonstra, né? Já tá muito ruim. Mas são coisas sutis. Às vezes o cachorro que
comia o pote inteiro de comida, deixou um pouco de comida. Isso já pode ser um sinal. Quer dizer que toda vez que ele deixar comida, tem alguma coisa acontecendo? Não necessariamente. Mas, às vezes, é um sinal. Se isso for uma rotina, olha, ele foi diminuindo cada vez mais, tem alguma coisa acontecendo. O próprio arrastar o bumbum, às vezes, pode ser um sinal de alguma coisa, de algum tipo de verminose. Vomitar não é normal. Isso aí. Isso que eu ia falar. que às vezes tem dono que fala, se ele vomita, uma vez por mês. Você vomita uma vez por mês e acha normal? Então, não é normal vômitos uma vez por mês. Tem alguma coisa acontecendo. Às vezes, é um distúrbio ali gastrointestinal que é sutil e não faz uma diarreia propriamente dita, mas faz ali alguma coisa. Tem vários sinais, né? Às vezes, cachorro que tá dormindo mais do que o normal, ou gato, que era mais ativo e do nada começou a dormir mais. O que a gente vê muito em cachorro idoso é que às vezes o dono fala, ele tá mais quietinho, mas ele tá velhinho, né? Na verdade, tá sentindo dor. Exatamente, às vezes ele tá só sentindo dor. E aí, aconteceu isso com o meu cachorro. Eu tenho um Golden de 13 anos. E como todo bom Golden, ele tem problema articular. Ele já é um cachorro pesado, um cachorro idoso. E a gente começou a ver que ele não tava mais subindo no sofá. Ele tem um canto do sofá que é o canto dele. E aí, ele não tava mais querendo subir nem brincar. E eu lembro quando eu entrei com uma medicação específica pra ele, pra dor. Cara, a primeira vez que eu vi ele brincando comigo de novo, meu olho encheu d'água. Eu fiquei, cara, meu cachorro tava com dor e eu sou veterinária. E eu não vi isso. Então, às vezes, acontece até na nossa casa. Às vezes, passa alguma coisa desapercebido. Não, às vezes, a rotina também do dia a dia, né? Corrida. E você não passa a perceber as coisas importantes, né? Então, é super importante ficar atento. Se o animal perde, por exemplo, come bem, tem aquela rotina de comer bem. Parou de comer, tem alguma coisa estranha. Então, né? Sempre pulou num canto do sofá, do nada ele parou. Isso aí. É engraçado que hoje em dia ele realmente é um senhorzão, né? Ele começou a fazer isso mais novo. Hoje em dia ele sobe no carro com as duas patas e olha pra trás, tipo assim, você não vai me ajudar? Aí a gente ajuda ele a subir. E, assim, óbvio que tem a dificuldade de ter um cachorro pesado e idoso. Mas a gente consegue ver, foi sutil a mudança dele de não querer subir no sofá. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. O Bud não quer subir no sofá, ele sempre subiu. Então são coisas assim sutis na rotina. E que a gente consegue identificar. Então, assim, viu alguma coisa diferente? Ele tá bebendo pouca água, o xixi tá mais escuro, tá mais amarelo, tá com cheiro mais forte. Não é do nada que isso tá acontecendo. Tem alguma coisa ali acontecendo, né? Então, vale a pena procurar um veterinário para te ajudar aí. Isso. E aí já consegue descobrir se for alguma doença no inicinho, né? E pode tratar. Isso aí. Às vezes, fêmea, então, cachorro que gosta de carinho. Hoje em dia, a gente tem muito cachorro de colo, né? Aqueles pequenininhos de apartamento. Às vezes, fazendo um carinho, a gente acha alguma coisa. Então, assim, achou, não deixa pra depois. Isso. Procura. Eu acabei de operar uma cachorrinha de 11 anos. Eu não, né? Minha equipe cirúrgica. Mas uma paciente minha, muito querida, que a gente fez, porque a dona fazendo carinho na mama dela, viu uma bolinha, me ligou desesperada, assim, cara, que tivessem mais tutores, que nem a Ieda da Belinha. Que ficassem mais atentos. Né? Nossa, que tivessem mais tutores, assim, que vê no início já resolve, não deixa aquele negócio enorme que gera dor. Sim. Enfim, várias outras coisas no cachorro, né? Isso é super importante. São esses pequenos detalhezinhos, Dani, que a gente tem que procurar. Isso aí. E aí a gente falou um pouco desse papel fundamental aí da vacinação, né? Que é importante mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho e citasse alguns exemplos pra gente. Quais são as principais vacinas? Primeiro vamos falar para cão, né? Depois a gente fala para os gatos. Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a gente divide em 2 grupos, tá? Tem as vacinas essenciais, que são as obrigatórias, e as não essenciais. O que diferenciam a outra? Uma é obrigatória a fazer, né? E aí entram as múltiplas, e aí tem V8, V6, V10, e aí tem as diferenças entre elas. As mais usadas hoje em dia são a V8 e a V10, tá? A V8 e V10, a diferença são cepas de leptospirose, que uma tem mais e a outra tem menos. A V10 tem mais cepas e a V8 tem menos cepas. Quer dizer que o cachorro está... Meu Deus, vai pegar leptospirose amanhã? Não, tá? Porque a gente tá falando de cepas que não são cepas recorrentes aqui no país. Pode acontecer de ter? Sim, mas não são cepas que tem aqui, então é difícil, tá? Então, assim, eu viajo pra fora do país e vou levar meu cachorro, V10. Não, meu cachorro não vai sair do país de jeito nenhum. Pode fazer V8, seu cachorro vai estar protegido. Porque as principais ali, a gente fala de parvovirose, sinomose e leptospirose, a parte mais básica, né? Então, tem V8 e V10. A outra é obrigatória, infelizmente, o Brasil é um país endêmico de raiva. Tá estourando alguns casos que tá aparecendo aí no noticiário. Então, a vacina de raiva é uma vacina obrigatória, sim. E tem que ser feita direto, tem que ser feita todo ano. Tanto que a gente tem campanha de prefeitura fazendo. Se não fosse importante, a campanha da prefeitura não ia ser da vacinação de raiva. Com certeza. Né? Então, assim, é uma zoonose. O cachorro vai morrer, o dono pode morrer, pode passar para o humano. Então, assim...
precisa ser feito isso. Hoje em dia, a raiva entre, né, a parte de cachorros mesmo não é uma coisa comum. É muito mais por conta de outros vetores. E aí entra num mundo muito à parte, né, o principal vetor hoje em dia é o morcego ainda, tá? Mas por isso que tem que ser feito, né? Às vezes o cachorro é de quintal. Com certeza. Então, assim, pode passar pro cachorro e pode passar pro humano. Então, vacina de raiva é obrigatório em cachorro ou gato. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. E aí entra nas não essenciais, não obrigatórias. E aí a gente entra em gripe, giardia e agora a leishmaniose saiu de mercado, né? Tá aí um burburinho que talvez ela volte, mas ela tá fora de mercado, mas não são as não obrigatórias. Que são vacinações que elas não impedem que o animal pegue a doença. Tanto a giardia, que é bem mais polêmica do que a da gripe, e a gripe, né? Porque são vacinações, tipo, como se for comparar com a nossa Covid, tá? Ficou muito mais fácil comparar hoje em dia com o humano por conta disso. Então, são vacinações que não vão impedir 100%, mas pode diminuir a chance de pegar, né? A da gripe, principalmente. E se você pegar, assim como a nossa da Covid, diminui a chance, o efeito colateral, o efeito da doença na gente, falando melhor. E a da giardia, que eles preconizam na vacina, como é uma zoonose, é uma doença que ela é passada para o humano, diminui a eliminação de cistos de ovos, né, nas fezes do animal. Então, diminui a chance de reinfecção, que é o maior problema que a gente tem com a giardia. Então, assim, todos os meus pacientes fazem todas essas vacinas? Não. Tá? A gente precisa entender que a vacinação é um protocolo individualizado, assim como diversas coisas na veterinária. Então, depende da exposição que aquele animal tem, tá? Isso das não obrigatórias, das não essenciais, tá? As obrigatórias têm que ser feitas sempre. Mas da gripe, meus cachorros vão pra creche, né? Eles têm contato com outros cachorros. Tá mais do que certo do que a creche cobrar isso dos donos. Sim. Porque se vai um cachorro doente, vai contaminar os outros 70 que tem lá dentro. Sim. Então, não dá, entendeu? Então, depende muito do ambiente que aquele animal vai ser exposto. É um cachorro que não tem contato com ninguém, mora dentro de casa, não sai, vai fazer giardia de gripe? Depende. Depende da rotina, né? Então, o principal é entender que não existe receita de bolo, tá? Não existe protocolo obrigatório que tem que ser feito por todos os animais. Não existe isso. Cada protocolo é individualizado, né? E aí, indo para outra parte da pergunta que você falou, que é dos gatos, assim como os cachorros têm as essenciais e não essenciais. Deixa eu só perguntar, fazendo uma pergunta rapidinho, qual é o tempo, por exemplo, é uma dúvida até minha, por exemplo, eu peguei um filhote, adotei um filhote, chegou um filhote na minha casa, qual a primeira vacina, em quanto tempo? A segunda vacina, em quanto tempo? Reforço? Como é feito isso? Vamos lá. Até a atualização dos últimos guidelines que saíram de vacinação, antigamente a gente tinha aquilo que eram 3 doses de vacina. Ponto. Acabou. 3 doses para todo mundo. E não é bem assim. As vacinas, elas podem começar a ser feitas com 30 dias, mas a gente usa a PUP, que é só de parvo e sinomose, que é mais usada em canil, né? Porque é um ambiente que tem muita chance de acontecer, então geralmente canil começa ali com uma pup, mas depois a gente começa com 45 dias, a gente já pode começar o protocolo com as múltiplas da vida aí, né? E aí o intervalo, isso aí pode variar, depende da marca da vacina, mas geralmente fica ali entre 21 e 30 dias, é o mais comum, tá? Hoje em dia eu tenho feito muito ali entre 21 e 30, por quê? Filhote tem anticorpo materno, né? E acaba que o anticorpo materno, ele é bom pro filhote, claro que é, né? Isso é indiscutível. Só que pra vacinação, às vezes pode atrapalhar. A gente pode ter uma falha vacinal ali por conta disso, tá? Então, assim, hoje em dia é preconizado que o filhote termine a vacinação com 4 meses. Não vou falar em semanas, que todo mundo confunde. Vamos em meses, que vai ser mais fácil. Melhor. Então, assim, com 4 meses, tá? E aí, quantas doses de vacina meu cachorro vai tomar? Depende. Com que idade ele começou a vacinar? É um cachorro que eu adotei e ele começou a tomar a primeira dose dele com 2 meses. Ele vai tomar a quantidade de vacinas até completar 4, né? Ali, o que tem acontecido muito na rotina, que eu faço muita rotina pediátrica de cachorro, até de canil, é que eles começam a tomar vacina com 45 dias. E esses filhotes têm feito 4 doses de vacina. Tá? É muita vacina? Não, porque, na verdade, não é dose de reforço que a gente fala para filhote. A gente faz mais doses para evitar essa falha de vacinação, tá? A gente tem que terminar o protocolo com 4 meses. Então, assim, eu vou fazer uma dose e fazer só 4 meses? Não, não pode, porque aquela vacina precisa ter ali a segunda dose, terceira, quarta, enfim. Tem cachorro que toma 5 doses de vacina, tá? Entendi. E terminar o protocolo junto com a vacinação de raiva, que precisa ser feita com a idade também de 4 meses, tá? Não adianta fazer raiva com filhote de 12 meses e botar na rua que não vai estar protegendo nada. Então, não faz sentido nenhum fazer uma vacinação que não vai
imunizar, né? Eu vou estar vacinando e não imunizando, que o veterinário não vacina, ele imuniza, né? Então, a gente precisa entender ele. E outra coisa de filhote, que acontece muito, é tentar entender como aquele filhote tá para fazer vacinação. Não é só chegar e fazer vacina. Já tive confusão com alguns donos que chegaram falando que queria fazer vacina e o cachorro com febre, o cachorro mal, não igual adianta. humano, né? Se a gente chegar no posto de saúde com febre, passando mal, eles não vão fazer. Não vão fazer a vacina. É a mesma coisa com pets mesma também. coisa. Hoje em dia eu tenho feito muito hemograma pré-vacinal. Tem alguns donos que ficam até chateados, porque demora um pouco mais. E eu entendo a ansiedade de querer começar para poder ir. Mas aí, explicando isso, que precisa terminar 4 meses, não vai ser 1 dia, 2 dias do resultado do exame de sangue que vai atrapalhar a gente. E aí, o que eu sempre gosto de explicar eu vendo o hemograma, cara, tá tudo bem naquele hemograma, ele tá apto a receber a vacina, ele pode se fazer a vacina ali. E aí, às vezes, a gente entra com algumas suplementações, né? Tem algumas coisas de beta-glucanos que funcionam super bem para ajudar esse sistema imunológico. E a vacinação precisa do sistema imune. Então, não adianta eu dar vacina para o animal que tá imunologicamente comprometido, né? Então, tem essa questão aí da parte do tempo e do momento ideal de fazer a vacina pro filhote, né? O filhote é mais complicado até do que o adulto. O adulto é mais fácil, dose de reforço, tá tudo bem, vai. Mas geralmente faz junto com o check-up, que funciona já. Mas o filhote tem esse protocolo aí de terminar com 4 meses. Tá? E pros gatinhos? Os gatos, né? Eu tinha até esquecido já dos gatos. Os gatos também, vacina essencial, é mais fácil o gato do que o cachorro. Tem menos vacinas, né? As doenças mais perigosas, assim, que a gente sempre fala que todo gateiro tem medo é FIV e FeLV. As obrigatórias não pegam, tá? A FeLV. Aqui no Brasil a gente não tem vacina de FIV. Isso por conta da mutação do vírus, né? É muito difícil você conseguir pegar quais são aquelas mutações para conseguir fazer uma vacina. Mas a gente tem a vacina da FeLV, ela não é considerada uma vacina obrigatória essencial. E precisa ser testado antes. É um animal que ele tem FeLV, ele não vai fazer a vacina de FeLV. Quer dizer que a vacina de FeLV vai deixar o gato FeLV doente? Não. Tá? Mas não faz sentido eu imunizar um gato que já tem a doença, né? E uma outra coisa sobre a FeLV, tem dono que fala, gato com FeLV não pode vacinar. Na verdade, não é isso. Ele já é imunocomprometido. Então, se a gente não fizer proteção das outras doenças, se ele pegar, por exemplo, uma panleucopenia, cara, esse gato vai ficar muito pior, porque ele já tem uma doença ali que faz ele ser imunocomprometido, né? E as obrigatórias, assim como no cachorro, raiva, né? E as múltiplas, que aí no gato a gente tem a V4 e a V3. A diferença... calicivirose, pode ser? Pode ser. Peraí, que agora eu tô perdida, porque cada vacina tem uma coisa, vendo as cepas é mais complicado. É calicivírus, panleucopenia e clamídia. É a clamídia que não tem na V3. É só contando, que se não contar, a cabeça não funciona. Mas basicamente é isso. Tá, das vacinações de gato e também terminar com a idade certa de 4 meses. Os dois, porque os dois têm janela, por conta do anticorpo materno, pode ter falha vacinal, tanto o cachorro quanto o gato. E a gente falou da vacinação para filhote. E como fica a vacinação para animal idoso? Animal idoso, tem muita gente que às vezes fala, meu cachorro já tem 10 anos, não precisa mais vacinar. Ou então, às vezes, até resgatou um animal, né? Adotou um animal mais idoso. E aí, agora, o que eu faço? Dou vacina, não dou? Vamos lá, são situações diferentes, né? Adotei um animal, o que eu vou fazer? Primeira coisa, levar para passar por um check-up. Esse cachorro está pronto, ou o gato, né? Tá pronto para receber uma vacina. Às vezes, quando a gente resgata, tem um monte de coisa aí escondida e eu brinco que Deus protege até alguém pegar. Depois que alguém pega, aí a responsabilidade é tua, não é mais de Deus, não. Ele vai cuidar de outro que tá na rua, né? Isso aí. Porque pega, o cachorro tava bem, maravilhoso, comia lixo, vai, alergia alimentar. Só Deus explica essas coisas assim, mas tudo bem. Então, fez o check-up, tá tudo certo. A gente precisa fazer a vacinação como se esse animal nunca tivesse sido vacinado, que provavelmente não foi, né? Então, a gente faz 2 doses da vacina para conseguir atingir um nível de anticorpo ideal e adequado para aquele paciente. Não vai tomar 4 doses, nada. Aí são duas doses de vacina, tá? E aí, depois fica o reforço anual. A raiva é sempre dose única. A gente tá falando isso da múltipla, tá? As gripes, depende. Tem gripe injetável que aí são mais de uma dose, gripe oral e nasal, uma dose só. Depende de qual a prestação que a gente está usando, tá? Esqueci qual era a outra pergunta. Idoso. Animal idoso. Animais idosos precisam ser vacinados com reforço, tá? Anual, enfim, do jeito que for escolhido. Porque não quer dizer que esse animal tomou a vacina por 7, 8, 10 anos, que ele vai continuar tendo um nível de anticorpo por 7, 8, 10 anos.
né? Então, a gente precisa fazer. A vacina, ela não garante anticorpo pro resto da vida. Nem pra gente, nem pra eles, né? Até acontece com a gente. Se a gente sofre algum acidente, tem que tomar vacina de tétano de novo, né? Então, a mesma coisa. Não vai ter anticorpo pro resto da vida só porque tomou vacina por 7, 8 anos. E um animal idoso pegar uma parvovirose, uma sinomose, pode ser fatal, pode né? Ser fatal, pode ser com fatal. certeza. Agora, uma dúvida que os nossos telespectadores aí devem ter, que é super importante também, a diferença da vacina nacional para vacina importada. Bom tema. Vamos lá. Não quer dizer que a vacina nacional ela não presta, tá? Ela é uma vacina boa, a gente já teve falta de vacina de raiva no mercado, a gente usou vacina nacional. Qual é a maior diferença? O controle de quem está comprando e quem está armazenando, né? Quando a gente compra a vacina, que a gente fala em vacina importada, ela vem com controle de temperatura e ela é vendida única e exclusivamente para veterinários e clínicas. A vacina nacional, infelizmente, a gente não tem esse controle. Então, assim, tem muita casa de ração, às vezes, que tem. E eu não sei como isso é armazenado, então eu não tenho como garantir. A vacina, ela precisa estar numa temperatura ideal. Então, assim, precisa ser feita por um médico veterinário. Porque se for feita por qualquer pessoa, é uma vacinação e não uma imunização. Porque não vai ter todo esse cuidado. Olha a quantidade de informação que a gente já falou aqui em pouco tempo, né? Então, foi vacinado no momento certo, não foi? Então, a maior polêmica da vacinação nacional e importada é justamente esse, é o controle de quem comprou, quem aplicou, tá? A vacinação precisa ser feita obrigatoriamente por lei e guidelines, né? A gente precisa identificar o animal que foi feito, às vezes até botar o local de aplicação, principalmente em gato, que tem algumas complicações, podem ter, né, por conta de aplicação. Botar onde foi feita, a data, informar o dono quando precisa ser feito o reforço, isso é função do veterinário, precisa imunizar e não vacinar. Então, a maior diferença da vacina nacional da importada é justamente esse controle, tá? De quem compra e quem faz. Tá ótimo, bem esclarecedor. E falando um pouquinho, agora puxando um pouquinho de brasa aí para nossa sardinha, que é a manipulação veterinária, queria ouvir de você como a manipulação veterinária ela pode ajudar nessa rotina de cuidado com o pet, né? E ajudar aí nessa prevenção de manter a saúde dos animais, né? De prevenir as doenças. Fala um pouquinho aí das suas experiências. Vamos lá, assim, falando de cuidados, né, preventivos e cuidados até paliativos, às vezes, né, por exemplo. E até na vacinação também, a gente estava falando sobre isso antes de começar, né, o episódio, um pouco sobre os cuidados também da manipulação e ajudar aí na vacinação. Fala um pouquinho pra gente. Quando a gente vai iniciar, vamos começar dos filhotes, né? Quando a gente vai começar um protocolo num filhote, a gente sabe que um filhote está sendo apresentado a um ambiente novo, ele tá numa casa nova, então vai ter uma variação de imunidade. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer para garantir que essa imunidade esteja, entre aspas, né, o mais confortável possível, na medida do possível, melhor, né? Então, a gente entra aí com as beta-glucanas, que a gente tinha falado, Ganoderma, Imuno-TF, tudo isso é feito para a parte de imunidade, né? Então, assim, por que não usar uma coisa que a gente tem, né? Por que não deixar esse sistema imunológico o mais confortável possível? Porque se a gente tem o sistema imunológico confortável, usar a palavra confortável fica mais fácil. A chance desse animal ser exposto a alguma doença e ele contrair essa doença é menor, né? Então, quanto mais a gente conseguir estabilizar isso, melhor. Falando dos animais idosos, assim, dessa parte preventiva, né? Não só da vacinação. Controlar a imunidade também, animal idoso, é um animal que está tendo uma queda ali de sistema imune, isso é fisiológico, mas lá em casa eu tenho um Golden que tem tendência articular, então, sim, suplementação articular vai igual água. Lá em casa eu faço de biscoito, que ele adora, que ele é chato de tomar remédio, é chato você abrir a boca todo dia, botar lá dentro, não é cachorro. Eu tenho uma pequenininha, uma salsichinha que é hipocondríaca. Qualquer remédio... E um comprimido já quer tomar. Eu tenho que tomar muito cuidado com o remédio meu, que se deixar ela vai pegar. Ela é hipocondríaca, mas difícil a gente ter cachorro assim. É difícil. Muito difícil. Por isso que a manipulação é importante, né? Ela melhora a questão da palatabilidade, você manipulando a forma farmacêutica que o pet mais se identifica, mais confortável para ele. Aí hoje tem uma infinidade aí de formas farmacêuticas, gomas, pensando, biscoito. Sim, em suplementações, o ômega, eu acho que todo mundo tinha que tomar ômega. Tanto a gente quanto eles, acho que é importante para todo mundo, é um anti-inflamatório natural, é comprovado cientificamente que ele tem ação anti-inflamatória, né? Fora a questão de imunidade também, que ele também ajuda, eu brinco que o ômega vai para tudo,
tá? Na dúvida, toma um ômega que faz bem, né? Então, tem muita coisa, Dani, que a gente pode usar. E é uma coisa até que eu converso com algumas amigas que eu confesso que eu aprendi a usar manipulação quando eu entrei pra farmácia. Uhum. Porque quando eu entrei, eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus, onde eu me enfiei? De ativos, É né? muito ativo, É um muita mundo. coisa. Muita coisa. É um mundo. Eu falo que é um mundo à parte, que a gente não tá acostumado a lidar. E quando a gente aprende a lidar com ele, cara, a vida da clínica fica tão mais fácil. Tão mais fácil. Então, tem muita coisa. Vamos Eu sou pensar. suspeita, assim. Você falou dos protocolos que você faz antes da vacina, né? E depois da vacina. Explica um pouquinho também sobre isso. Tá, vamos lá. Esse reforço, né, vacinal. Isso. Entre esse reforço vacinal, eu gosto muito de entrar com Ganoderma, com Immunita-F e com as beta-glucanas, pra gente não ter variação no sistema imune, né? Se a gente tá falando de vacina que precisa do sistema imune íntegro, né? Então, se entrar com esses remédios nesses intervalos, a gente consegue fazer com que até que essa vacina tenha uma ação melhor, né? Que não tenha até tanto efeito, assim, de perda e falha vacinal, né? Então, a intenção é justamente potencializar a ação da vacina nesses intervalos, falando propriamente dito disso, né? Da vacinação. Então, eu uso muito esses, manipula em biscoito, manipula em pó, depende do jeito que o dono quiser. Gato manipula em pasta, que gato geralmente é chato pra tomar remédio, aí cola a pasta lá na pata, ele vai se limpar e vai tomar. Então, os que eu mais uso na rotina são esses e o ômega, que eu uso bastante, até mais para cachorros mais velhos do que para os filhotinhos, porque às vezes o cheiro do peixe às vezes incomoda o dono que quer agarrar aquela boquinha de leite. Uhum. Então eu tenho um pouco de pena de acabar com aquele bafinho de leite no início. Eu deixo para acabar com esse bafinho depois. Que se eu passo um ômega para um cachorrinho que você cheira aquele cheirinho de leite gostoso, acho que o dono vai tacar o ômega na minha cabeça. Uhum. Mas depois que tirou já esse cheirinho de leite, aí a gente também usa o ômega para ajudar nessa parte mesmo de imunidade e não deixar com que tenha essa queda, né, dessa vacina. Tá ótimo. E a gente falou bastante sobre vacinação, falamos um pouco sobre vermifugação também. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa periodicidade da vermifugação, porque eu já vi tutor falando que não levava assim ao veterinário, né? Eu ouvi dizer que é uma vez por ano. Eu ouvi dizer que é a cada 6 meses. E na verdade, foi o que você falou, cada pet é único, mas existe essa periodicidade também com os vermífugos? Então, depende. Tá, o que hoje em dia eu faço na minha rotina, até tem uma gastro-amiga minha, Raíssa Godoy, que vai ficar muito feliz de ouvir isso, é implementar o coproparasitológico na rotina. Se a gente tá falando de prevenção de exames de rotina, né, é um exame tão barato, tão fácil de fazer. É literalmente, o cachorro fez cocô, bota no potinho e manda pro laboratório. Acabou, é só isso. E assim, tem indicação de fazer? Aí a gente faz o protocolo de acordo com o que foi encontrado ali, né? Às vezes tem realmente casos que a gente precisa fazer um protocolo de 3 dias, ou repetir em 15 dias, aí depende muito do que a gente vai achar. Mas fazer sempre com a indicação que aquele animal precisa fazer, tá? Confesso que eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda quando tem criança em casa. Isso aí, eu fico meio receosa, porque assim, não é que ele vai ser preventivo, né? Mas a chance de uma criança botar a mão no cachorro que tem alguma coisa... E botar a mão na boca. É muito grande. E aí a gente tá lidando com zoonose. E o veterinário, ele é médico de saúde única, né? A gente tem que pensar em zoonose, tem que pensar que para uma criança, eu ia falar para um filhote, para uma criança ter contato com verme pode enterrar essa criança num quadro muito agudo. A gente nem sabe às vezes que tem verme. Mas às vezes a gente nem sabe, nosso sistema imunológico é muito mais completo, né? Sim. Aquela criança ali tá em formação. Então, eu confesso que para crianças, eu tento ver um protocolo com o dono ali de fazer de uma maneira que seja mais frequente, nem que a gente faça mais coproparasitológicos do que num cachorro adulto. Então, eu tô até com o meu sobrinho nasceu agora e eu conversei isso com a minha cunhada, de a gente fazer mais de coproparasitológicos na cachorra deles, porque assim, agora ele é muito neném, mas daqui a pouquinho que tá indo no chão, botando a mão nela, puxando pelo, botando a mão na boca, sim, é um neném, né? Então... e o animal faz parte da rotina agora, né, familiar. Na verdade, não agora, né? Já tem um tempo isso. Que dorme na mesma cama, e aí senta no sofá e beija, né? Então, é isso. O mesmo cuidado que a gente tem com a gente, tem que ter com eles também, né? Isso aí. Faz parte da rotina. Se eu pudesse dar uma dica agora, assim, seria fazer coproparasitológico com mais frequência, entendeu? E aí também não é fazer um e falar, não tem nada, não tem nada. Aquele cachorro tá com diarreia, faz vários copros. É exame das fezes, tá, gente? Não expliquei, né? É um exame de fezes.
que às vezes vai na rotina, assim, copro parasitológico, acho que todo mundo sabe o que é. Então, assim, às vezes tem alguns vermes que eles são mais chatos de achar. Então, assim, o cachorro tá com diarreia, faz um copro parasitológico seriado. Não quer dizer que você vai fazer um e não vai ter nada. Se o cachorro estiver saudável, fez um, não teve nada, beleza, vambora. Mas tem criança em casa, faz um copro mais seriado. Sei lá, às vezes coleta 3 dias, às vezes coletar em 15 dias depois. E é tão simples, né? Um medicamento em dose única, às vezes repete depois de 15 dias, né? Aí a gente vai encaixando nessa rotina aí. Né? É um tema polêmico, tá? É um tema bem polêmico. Eu já trabalhei em clínicas que a gente tem veterinários que pensam de forma diferente. Eu conheço veterinários que fazem protocolos de vermífugos periódicos, a cada 6, a cada 3 meses, de acordo com a necessidade que ele acha, assim. Hoje em dia, eu não trabalho mais dessa forma, até porque a gente está se atualizando o tempo inteiro, né? A gente não pode parar de se atualizar nunca. A gente está lidando com vida, então a gente precisa sempre que isso seja atualizado. Então, assim, se saiu atualização, estudo provando isso que a gente está falando, por que a gente não vai se atualizar e ficar com a cabeça lá ainda lá atrás, né? Então, é isso. Eu acho que copro parasitológico, exame de fezes... É super importante. Tem que entrar na rotina, assim... E, pessoal, manipular... lá na Tudo Devet, a gente tem todo esse sistema aí, esse protocolo de vermifugação, esse protocolo que a Thaís falou sobre a melhoria de imunidade, fortalecer a imunidade antes e pós-vacinação também. A gente tem todo o protocolo, inclusive os veterinários aí que estiverem assistindo, que quiserem aí sugestões de fórmulas, pode procurar a gente, pode procurar a Thaís, que a gente vai ter um prazer aí em ajudar vocês nessa prevenção que é super importante, né? E aí, vamos começar agora um quadro que eu adoro, um quadro aqui da Tudo The Pet, que é mito ou verdade? Vamos nós. E aí, vamos lá para nossa primeira pergunta. Se meu pet vive só dentro de casa, ele não precisa se vacinar? Precisa. Ele precisa, porque vírus a gente traz em roupa, sapato. Eu duvido que você vê um cachorro bonitinho na rua e você não vai fazer carinho. Duvido que isso aconteça. Duvido. Então, assim, a gente pode trazer muita coisa. Então, sim, ele precisa ser vacinado mesmo não saindo de casa. E assim, não sai de casa. Não sai de casa, eu deixo sapato na rua, eu troco de roupa na porta. Seu cachorro nunca vai precisar ir no veterinário? Nunca vai ser internado? Eu espero que não, mas... Sim, a chance dele precisar passar numa clínica é muito grande. Então, assim, precisou ser internado, não tem vacina nenhuma. Imagina um cachorro que já tá internado porque tá doente. Pega uma sinomose, uma parvovirose que tem um outro cachorro internado, passou ali no ambiente, enfim... Olha o caos que não vai ser. Então, assim, precisa sim, isso é um mito muito grande. Todos precisam ser vacinados, principalmente do que a gente falou das obrigatórias, né? Isso aí sempre. Isso é essencial. Isso é essencial. Isso aí, indiscutível. Não tem... e se... Não tem conversa, não tem argumento, não tem nada. Tem que fazer. Tem que fazer. E vamos lá para a segunda pergunta. Vacinar demais faz mal? Não faz, porque o que é vacinar demais, né? A gente não vacina demais, a gente tem protocolos a ser seguidos. Hoje em dia, existe, né, o protocolo de fazer exames sorológicos para saber se esse cachorro gato tá titulando o suficiente, tem o nível de anticorpo, né? Titulando seria isso, suficiente. Mas, assim, não é uma coisa muito comum na rotina, tá? Por quê? São exames muito caros. E olha, a gente rebola pra fazer dono vacinar, tá? Eu imagino. A gente rebola. Tem vezes que é difícil, assim. Tem vezes que é difícil. E assim, se já é difícil fazer uma vacina que custa, sei lá, vamos botar aí uma média de R$100. Eu vou botar pra fazer um exame que pode custar 300, 500, e aí vai, assim... Infelizmente, não é uma rotina da gente. Porque tem algumas vacinas, segundo até guidelines, que se a gente tiver titulando bem, a gente consegue espaçar. Só que assim, esse cachorro tá titulando bem, esse gato tá titulando bem, o dono vai querer fazer esse exame, a gente até pode oferecer, mas não é nem fácil da gente conseguir fazer, tá? Então, assim, não é vacinar demais. É vacinar de acordo com o protocolo. E o que muita gente tem medo são das reações vacinais. A gente não abordou isso, mas acho importante falar nesse tópico. Sim. É muito difícil. Hoje em dia a gente tem vacinas muito modernas. Tá tudo muito novo, muito moderno, muito atualizado. Então, assim, as reações adversas que a gente pega, quando a gente pega, tem cachorro que tem alergia, tá? E aí pode inchar
o rosto, enfim, e aí a gente precisa correr para uma clínica e intervir ali, mas é muito pequeno o número de casos assim. E assim, o que acontece é dor no local de aplicação, tipo a gente quando tomou vacina. Eu tomei vacina de gripe essa semana e fiquei com o braço pesado. Com o braço pesado, dolorido. Mas passa, e assim, nada que uma dipirona não resolva também, né, se for orientado. Geralmente eu falo com os donos, ó, pode acontecer isso, isso e isso. Aumento de temperatura corporal. Pode ter aumento de temperatura corporal. Tem alguns animais que ficam com um calombinho, sabe? Mas absorve, fica ali às vezes encapsulado, mas aquilo vai absorver. E o gato, eu vejo muito essa polêmica, a gente não abordou isso, né? Mas acho importante sobre os sarcomas de aplicação de gato. Que é a maior polêmica. Verdade. Acabei de lembrar disso. Na verdade, o sarcoma como o nome diz, é sarcoma de aplicação, não é sarcoma de vacinação. Então, assim, não é porque é uma vacina. Qualquer aplicação pode fazer isso, né? É uma resposta exacerbada do organismo do gato. E aí, é um tumor, né? É um câncer. E aí, o que a gente faz para minimizar essa chance de acontecer alguma coisa com o gato? Não é comum, tá? Não é comum, não. É comum, mas não acontece sempre, tá? Basicamente isso. A gente aplica em locais estratégicos. A gente não aplica vacinação hoje em gato no dorso, né? Porque se tiver que tirar com uma margem, a gente não tem margem. E aí é o pior problema. Então, assim, dono de gato tem muito medo de fazer aplicação e vai ser vacinação, às vezes, por informação errada. O sarcoma não é de vacinação. Qualquer aplicação feita em gato tem que ser feita com cuidado. Então, assim, fazer geralmente em áreas de pata, que a gente ainda consegue fazer alguma coisa, né? Porque no dorso realmente a gente não consegue. Assim, não é a vacina que vai fazer isso. E as reações de dor são coisas muito tranquilas de a gente controlar, né? Sim. Então, filhote às vezes sente um pouquinho, mas a gente já deixa orientado, olha, qualquer coisa me avisa, qualquer coisa já dá uma dipirona, tanto por quilo. Acho que é orientar, assim, essas reações adversas pequenas e a chance de acontecer é muito pequena comparado à chance de pegar uma parvovirose, uma panleucopenia e morrer por isso. É muito pior. Né? Fora que mais o custo. prolongado. Né? E o custo, né? Vamos falar de custo também, que é uma coisa real. Sim, e não só custo financeiro, o emocional também. Sim. Cara, eu já tive um paciente que é um queridinho da minha vida, que ele chegou do canil com parvovirose, e eu tenho certeza que o dono dele preferia que tivesse começado a vacinação e não o tratamento. Hoje em dia ele tá bem, a gente acompanha ele até hoje, ele tem algumas alterações gastrointestinais, assim, não pode ter uma variação muito grande ali de comida, enfim. Mas eu tenho certeza que o dono dele, com certeza, preferia gastar em 70 doses de vacina do que ver o cachorro dele quase morrendo. Não, e outra coisa, às vezes a doença puxa outra doença, e aí puxa outros sintomas, e aí às vezes o animal fica curado, mas aí fica com um sintoma pro resto da vida, então por isso que é importante. E agora uma pergunta também super bombástica, produtos de humanos servem para pet? Vamos lá. Se a gente tem a chance de fazer um produto para o pet, por que usar um humano, né? A gente não tem bula no medicamento humano para o bicho. Ah, mas é a mesma coisa. A dose é diferente. Às vezes até o veículo é diferente. Às vezes tem coisa que não pode ser usado, né? Até a gente tem uma polêmica aí de farmácias humanas farmácias de manipulação humana fazendo produtos para veterinário. E assim, vamos fazer o cálculo de dose? Às vezes acontece da gente errar uma receita. Por exemplo, uma que eu sou mestre em fazer. A cálculo de dose é miligrama animal. E eu faço miligrama quilo. E aí chega a receita lá que era pra ser 3 miligramas animal, eu faço 3 miligramas quilo, sei lá, 5 quilos. 15 miligramas. Aí a farmacêutica manda mensagem. Thaís, saiu um estudo novo? Fala, não, eu que não vi. Então, assim, esse cuidado da farmácia de manipulação veterinária é muito importante, né? Então, assim, se a gente tem um remédio que tem bula, que foi estudado, que foi feito pra aquilo, sim, por que vai usar um outro? Então, não é o ideal. Peso do animal. A gente tem que lembrar que o humano, a gente vai ver um humano mais leve, adulto, vai ter uns 50 quilos. Sim. O cachorro, dificilmente vai ter um cachorro de 50 quilos, mas existe cachorro de 50 quilos. Só que geralmente a gente atende o quê? O Spitz de 2,5 kg. Sim. Aí, fora os produtos que são tóxicos, né? Às vezes é tóxico não é tóxico pra cão, mas é tóxico pra gato. E
pra gente uma dose não é tóxica, mas pra eles são... Então é muito esse nível é muito tênue, né? É muito sutil, Muito e não vale o risco. E não vale o risco. Não vale. Exatamente. Uma coisa que acontece muito em casa que eu vou atender que tem criança, geralmente pediatra e mãe gosta muito de paracetamol, né, que é mestre de ter em casa. Quantos casos de intoxicação por paracetamol a gente não pega? Que é um medicamento comum, né? Que você tem na sua casa. Exatamente, assim, é comum pra gente, mas é super tóxico pra eles. Exatamente. E às vezes você acha que tá ajudando e você tá atrapalhando. Então, Isso assim, sempre, antes de qualquer coisa, de dar remédio, ter um veterinário de confiança faz muita diferença. Muito importante. É o mais importante. É o mais importante, e assim, e se for fazer alguma coisa na emergência, no desespero, pra levar numa clínica, sei lá, porque, eu tô viajando, sempre procurar o uso do veterinário, né? Porque você vai diminuir a chance de dar problema. Isso. Pode ser que dê, tá? Pode ser que dê. Diminuir os riscos, mas né? você diminui a chance, assim. Ter um veterinário de confiança é muito importante. E eu brinco que eu me encontrei no domicílio e isso é a parte mais legal do domicílio. Às vezes eu tava em casa assistindo TV e aí uma dona me ligou, mandou uma mensagem. E uma dona que nunca manda mensagem. Hoje em dia eu tenho clientes muito educados, graças a Deus. E quando aparece mensagem de alguns clientes assim, do nada, eu fico, cara, aconteceu alguma coisa mesmo. O cachorro tinha caído do sofá e quebrou a pata. Ah, meu Deus. Ela me ligou desesperada pra saber o que fazia. Eu falei, olha, não adianta eu ir aí, tem que levar numa clínica, mas é importante você ter esse cuidado, né? Já aconteceu de cliente minha me ligar também, e sempre de noite, nunca é de dia, nunca é. Tudo aparece à noite, né? É tudo de noite. A doença piora à noite, tudo de noite. Começa a tossir à noite, não dorme à noite. E essa cachorra, a dona me ligou perguntando o que ela fazia, porque a cachorra destruiu o controle. E assim, geralmente quando destrói controle, come controle, né? Não, essa não. Ela gosta da pilha. Ela comeu pilha. E ela me ligou pra saber o que ela fazia antes de levar na clínica, que ela tava trocando de roupa pra sair. E ela tinha carvão ativado em casa. Falei, olha, dá o carvão ativado pra ela e leva pra clínica. Não quer dizer que o carvão ativado vai salvar a vida dela, mas vai ajudar ali a não metabolizar, enfim, fazer a função dele, né? Então, assim, ter um veterinário de confiança nesses momentos, cara, ajuda muito. E eu vejo o domicílio hoje em dia, né? Principalmente o atendimento que eu faço ser personalizado, eu falo que eu sou a veterinária da família. Eu estou me colocando à disposição de ser a veterinária da família. Então, às vezes acontece de dono mandar mensagem. Thaís, ele tá mancando, você consegue vir hoje? Olha, hoje eu não consigo, mas faz o seguinte, dá uma dipirona, enfim. Geralmente é alguma coisa assim mais tranquila. Hoje, pra aguentar até eu ir amanhã, porque ele pode estar com dor. Então, assim, veterinários ensinem os seus clientes a ter esse o que eu faço, porque você não vai estar disponível o tempo inteiro. Sim. E não temos que estar, a gente tem vida, a gente precisa descansar, né? A veterinária hoje em dia tá super sobrecarregada e tem vários colegas aí, às vezes, que tiram a vida e desistem da profissão, o que eu fico muito triste. Justamente por estarem sobrecarregados. Então, assim, não tenta também puxar tudo pra você. Sim. Mas ensine, tipo, olha, aconteceu alguma coisa, tá com uma diarreia, entra com um probiótico e me manda mensagem. Leva numa emergência. Leva numa emergência, o que for, assim, a gente não tá 24 horas, mas tem clínicas que são 24 horas. 24 horas. Então, até com a gente mesmo. Às vezes você tá passando mal, mas você tem um especialista que não tá ali de pronto atendimento para você, mas você tem um hospital que pode atender uma emergência. Exatamente. Né? E os donos também entendam que os veterinários não são 24 horas disponíveis para você. Não aquele. Tem clínicas para isso, mas não quer dizer que ele não te respondeu 1h da manhã, que ele é uma péssima pessoa e que ele não merece ser veterinário. Não é isso. A gente também precisa descansar, assim. Eu acho que isso é pouco falado, Dani. Eu acho que isso é muito conhecido dentro da nossa bolha. Mas fora da bolha, o pessoal não sabe que a veterinária tem o maior índice de suicídio. É verdade. O pessoal não sabe disso. Né? Então, assim, tudo bem, a pergunta do Mitos e Verdade foi mais além, né? Mas eu acho que vale a pena falar, né? Levantar essa bola, com certeza. E agora, você falou um pouquinho sobre essa dica do carvão ativado. O que você poderia deixar de dica? A gente já está chegando ao finalzinho do nosso podcast, mas acho importante, já que a gente falou sobre todos esses cuidados, o que você poderia deixar como dica para os nossos telespectadores, os tutores que estão assistindo ao podcast? De calendário de vacinação, vamos lá. De protocolos de tratamento, o que você poderia deixar como Vamos dica? de uma farmacinha, uma farmacinha básica para ter em casa. Isso aí. É importante que eu sempre falo que dono de cachorro tem que ter em casa. Probiótico sempre tem que ter. O cachorro vai ter uma diarreia, você vai ficar desesperado, dá um probiótico e aí entra em contato ou leva numa clínica, enfim. Probiótico de pirona também super importante. Deixa eu pensar. Em relação à parte de
O carvão ativado, né? Não é dar carvão ativado, comer um chocolate, deu o carvão ativado, deixa em casa, não faz mais nada. Não é assim. O carvão ativado é para te dar tempo de chegar numa clínica e diminuir ali, né, uma intercorrência ou uma metabolização ali. Então, deixa eu pensar, calma. Carvão ativado, dipirona, probiótico, um Buscopan às vezes. Luftal também vai muito bem. Tem cachorro filhote que às vezes vai para quantas vezes? Vai na clínica e são gases. Às vezes acontece com o humano. Quem nunca foi no hospital às vezes, com dor? por exemplo, tem essa medicação em casa, mas não sabe a quantidade, não sabe quanto dá. E aí, às vezes, liga pro veterinário, manda uma mensagem, recebe uma orientação, né? Assim, dipirona ali, fugindo, não dá pra fugir muito básico. Geralmente a gente usa a dose de 1 miligrama aqui, uma gota a quilo, né? Então dá pra fazer. O cachorro tem 7 quilos, dá umas 7 gotas, não vai intoxicar ninguém. Mas sempre falem com o veterinário antes, tá? O Luftal também pode seguir ali a mesma linha. Probiótico geralmente vem no rótulo ali, mas dependendo, 2 gramas por animal ou 1,5 ml por animal. Também são medicamentos que não vão fazer uma intoxicação muito grande, tá? E o carvão ativado depende, porque tem pó, tem bisnaga hoje em dia, tem comprimido, então depende muito da apresentação que a gente está usando, tá? Mas geralmente a gente não foge disso, não. Em relação à vacinação, né? Montar um cronograma, e isso é montado com o veterinário de forma individualizada, que a gente carteira de conversou vacinação, aqui. Né? Isso aí, né? Carteirinha de vacinação vai ter lá. Foi aplicada a vacina hoje, por exemplo, dia 26, para ser dado reforço ano que vem. Vai estar lá anotado, revacinar em dia 26. E respeitar as datas. Isso aí, respeitar sempre as datas, porque se a gente falha, às vezes acontece de atender bicho que tá sem vacinar há 3 anos e o dono quer dar uma vacina e vambora. Não é bem assim. Ou às vezes deu uma vacina, nunca mais apareceu. Também acontece de vacinar, aí tava lá, reforço em 30 dias. A pessoa volta 2 anos depois, não, vim dar a dose de anual. Fala, não, calma aí, vamos ter que recomeçar o protocolo. Então, assim como o cachorro que foi vacinado, aí ficou 3 anos sem receber vacina, 4 anos sem receber vacina. Vai fazer o protocolo como se fosse um cachorro resgatado. 2 doses ali. Então, assim, você vai tentar essas datas. Gente, hoje em dia é tão fácil, anota no celular. Sim. Bota lá, lembrete anual. Calendário. Lembrete anual, acabou. Todo ano vai te dar. Isso. Ali, lembrete anual de fazer check-up. Então, assim, hoje em dia tá muito fácil. Eu tenho clientes que eu achei muito interessante, que criaram um e-mail com o nome do cachorro pra botar tudo da vida do cachorro lá. Então, assim, exame, tudo. É bom que tem um histórico, né? De tem tudo um histórico. Eu achei isso genial. Porque às vezes fica pulando, né? De clínica, às vezes se muda. Enfim, acontece outras coisas. E você tem salvo ali no e-mail. Porque o WhatsApp a gente perde. Sim, né? A gente se perde. Eu achei genial esse cliente que fez um e-mail pra cada cachorro. E o e-mail é, sei lá, bolinha@hotmail.com. Aí todo mundo tá ali. Todos os exames que foram feitos, ele pede pra enviar pra aquele e-mail, porque ele tem tudo salvo. Então, assim como a gente se organiza com as nossas coisas da saúde, se organizar com a saúde dele. É essencial. E uma coisa que assim, até um pouco dramático, mas eu acho importante, eu fiquei muito chocada fiquei muito impactada quando eu vi isso, é que o cachorro na nossa vida é só um capítulo. Porque ele, infelizmente, vai embora cedo. Mas a gente é o livro inteiro da vida daquele cachorro. Tipo, tudo que ele vai conhecer depende da gente. Tudo que ele vai viver depende da gente. Então, assim, dar saúde pra ele também faz parte disso, né? Não é só comprar coleira cara e tirar fotos e levar pra viagem. A saúde tá atrelada a isso, né? É a parte principal. Porque se a gente fizer tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vai ter mais tempo com nossos animais. Com certeza, eles vão viver mais e com qualidade de vida melhor, mais tempo com a gente, que é isso que a gente quer. Hoje em dia a gente vê muito. Eu já tive paciente que teve 24 anos, uma gata. E isso tá ficando cada vez mais comum. Mais comum, cada vez mais. E que eles vivam cada vez mais. Exatamente. O mesmo cuidado que o tutor tem com ele, até de exercícios físicos, de suplementação, é esse cuidado que ele tem com o animal também. Isso é super importante. Tem que ter, assim, isso de a gente pra gente ele é um capítulo da nossa vida, mas a gente é a vida inteira dele. Quando eu li isso a primeira vez, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, cara, é verdade. Tudo que minha cachorra vai conhecer, que meus cachorros vão conhecer, depende de mim. Eles só vão conhecer se depender de mim. E aí, também, depois que eu vi isso, a gente leva pra viajar, acampa com a gente. Vai aproveitar a vida. Vai pra creche sim. Quando eu tiver oportunidade de fazer isso pra eles, a minha função é dar a melhor vida que eles possam ter. E eu tento fazer com que os donos, né, os tutores que eu atendo hoje em dia, entendam isso também, de que eles se comprometeram a dar a melhor vida que aquele bicho pode ter. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, assim, e responsabilidade de tudo. É uma responsabilidade financeira. Quando eu fui pegar a minha cachorrinha, meu pai falou comigo,
Você já parou pra pensar quanto você gasta no ano com cachorro? Eu não tinha parado pra pensar. Quanto que no ano você gasta. Aham. Então, assim, isso tudo tem que vir junto quando você decide, eu quero ter um cachorro. Tá, você quer ter um cachorro porque você quer ter um cachorro, você já estudou e viu que você está ciente que você está se comprometendo com uma vida. Isso aí, é uma vida. Não é É só uma beijar, vida. abraçar e Isso deixar aí. o cachorro lá. Então, assim, eu acho que de dica, assim, principal é essa dica, assim, eu acho máxima de você entender que você é tudo na vida daquele bicho. É. Tudo. Então, você precisa tentar ser o melhor dono que você pode ser pra ele, porque ele vai ser o melhor cachorro que você podia ter. É isso Se aí. você for o melhor dono ou não, ele certeza, vai ele ser vai o melhor retribuir. cachorro. Com certeza. Você pode chegar em casa estressado, xingando, ele vai vir com o rabinho balançando. É. O gato vai vir dando aquela cabeçadinha, sabe? Aham. Pedindo carinho. Então, acho que a principal dica de todas mesmo, é isso. Entender que você tá comprometido com uma vida. E Sim. que isso aí É não... super importante. ele não vai deixar de ser dependente de você nunca. É isso aí. Nunca vai, nunca vai. Isso aí. Ai, Thaís, foi tão bom a nossa rápido. conversa. Foi rápido, Eu tava passou tão rápido, nervosa. né? Passou muito rápido. Assim, eu acho que esse assunto é extremamente importante. Nossa, tem muita Eu acho que a gente pode falar de tudo, mas a prevenção é o principal, assim, é o que vem antes, né? E eu queria te agradecer muito por esse bate-papo Obrigada a você. gostoso Foi que a gente ótimo, teve adorei. aqui. Foi maravilhoso, passou rápido. E queria saber como as pessoas te encontram. Passa seu telefone, Instagram. Pode ser pelo Onde- Instagram, que eu acho isso mais fácil, porque lá consegue ter acesso a todo o meu. Meu Instagram é @vet.thaís com H, Magalhães, e tem 2 S no final, tá? Uhum. Posto um monte de coisa lá, assim, um monte de dica pra donos. Tento postar minha rotina quando dá, que tá um pouco corrida, mas tento postar lá meus filhinhos, né? Que eu falo que meus pacientes são meus filhinhos. E realmente eu cuido deles com muito carinho. Gosto muito do que eu faço e me encontrei muito no domicílio, Dani. Então, hoje em dia eu atendo só domicílio, então não conseguem me encontrar em clínica nenhuma. Uhum. Conseguem me encontrar na farmácia, porque eu também isso aí, trabalho você com fala, vocês, aham. né? Então, É veterinária da farmácia Isso Tudo aí. Devete. então, assim, tem contato para veterinário, para tudo de vet, e tem contato Uhum. para tutor, né, para atendimento domiciliar. Então, hoje em dia, eu vou até a casa do cliente com toda a estrutura de um consultório, tem mesa de Perfeito. atendimento, tem tudo. Então, só me procurar no Instagram, que a gente marca e tenta dar a melhor vida que seu bicho pode ter, né? Isso aí. Muito obrigada, Obrigada Thaís. pelo convite, Dani, amei. Obrigada a você, a gente ficou muito feliz. Pessoal, muito obrigada por vocês ficarem até o final. Não esqueçam lá de seguir a Tudo Devete, de apertar lá o sininho, porque vocês vão receber as notificações para os próximos episódios, tá bom? Muito obrigada e até em breve. Tchau, tchau.